Municipais 2024. Cobertura especial das eleições é na RBV Rádios. É hora de exercer a sua cidadania e fazer a diferença. As propostas, os planos e ideias para transformar o seu município. Sua voz é importante. Sua escolha faz a diferença. Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeito pelos municípios da região, estamos hoje entrevistando os candidatos a prefeito pelo município de Arroio 30, nessa cobertura especial que a RBV Rádio vem fazendo através das rádios Videira, Vitória e Rádio V, entrevistando então os candidatos a prefeito. Essa iniciativa ela visa proporcionar aos eleitores uma visão mais clara das propostas e planos de cada candidato, contribuindo para um processo eleitoral mais transparente e informativo. Cada entrevista terá a duração de 30 minutos para que o candidato responda a perguntas enviadas pela sociedade civil organizada, por ouvintes e pelos próprios candidatos, após serem revisadas pela equipe da RBV Rádios, garantindo neutralidade nos questionamentos. Todos os candidatos responderão as mesmas perguntas para garantir a equidade. As perguntas não terão um tempo limite de resposta, continuando a ser feitas consecutivamente até que se esgote o tempo total de 30 minutos da entrevista. Além disso, cada candidato terá 1 minuto para se apresentar no início e mais 2 minutos para as suas considerações no final da entrevista. Esses tempos não serão descontados do tempo da entrevista. Hoje, o entrevistado está conosco aqui, o candidato a prefeito por Arroio 30, Ildefonso Cividini, empresário do município, ele que é do MDB. O candidato está aqui ao meu lado, no estúdio. Seja bem-vindo, candidato. 1 minuto o senhor tem agora para a sua apresentação. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou Ildefonso Cividini, nasci em Arroio 30, resido até hoje, tenho 57 anos, sou casado, pai de 2 filhos, de 2 netos, sempre trabalhei lá, todos os meus investimentos estão em Arroio 30, sou empresário do ramo de estofados e colchões, a minha empresa é a Estofama, sempre gerando emprego, renda para o município, e hoje conto com 80 colaboradores diretos. Então eu nasci dentro de uma alfaiataria, de um comércio, mas há 36 anos fui sócio fundador, até hoje, da empresa Estofama. Muito bem, a partir de agora, então, o candidato Ildefonso terá 30 minutos para responder as perguntas. Todos os candidatos respondem as mesmas perguntas e na mesma ordem até que o tempo esteja esgotado. Vamos começar, candidato, pelo setor da agricultura. Como que o senhor pretende apoiar os produtores locais, dando incentivos aos mesmos na produção de grãos, para os fruticultores, a agricultura familiar, para os pecuaristas e com isso tudo, claro, garantindo o desenvolvimento do importante setor como é a agricultura de Arroio 30. Muito bem falado, é um setor muito importante. Inclusive eu tenho tudo isso muito claro, esse não é só um plano de governo, ele é um documento que está tudo aqui. Inclusive eu quero deixá-lo aqui já à disposição para a rádio, onde todos os meus compromissos que irei falar aqui estão à disposição aqui com vocês, eu quero deixar. E falando de agricultura, como já mencionamos, ele representa da arrecadação do município em torno de 70% a 75% da nossa arrecadação, e nós temos um carinho muito especial. Conversando com os agricultores do nosso município, a gente percebe algumas carências, algumas coisas que ficaram deixadas de lado. O que o agricultor precisa? Ele precisa de um acesso. A estrada, o acesso até a propriedade tem que estar sempre muito bem conservada. Então isso é um pedido de todos os agricultores, porque quando eles também precisam se deslocar para o centro da cidade, muitas vezes eles têm até um pouco de receio em tirar o seu automóvel, que tanto custou para vir para o centro da cidade, porque nos últimos anos as estradas ficaram um pouquinho deixadas de lado. Mas nós vamos além disso. Nós queremos ajudar porteira dentro. Por quê? Porque a propriedade, a empresa do agricultor, também é da porteira dentro. Então nós temos aqui vamos implantar um programa inédito, que é a melhoria das estradas da roça. Por que nós falamos isso? Porque
a propriedade ou a empresa do agricultor não é só na chegada, logo pertinho da estrada principal. Ela sobe os morros, a nossa topografia aqui da nossa região, bastante morros, também, morros, né, vales, enfim, e nós temos que chegar até o final da propriedade. Então essa é a nossa preocupação. Então nós vamos implantar um sistema, deixaremos uma máquina específica, um trator, uma motoniveladora exclusiva para arrumar estradas de roça. Isso é um pedido muito de todos os proprietários, porque talvez fazem 10, 15 anos que isso não é feito. E eles têm dificuldades de colher a sua plantação, né? Chegar até o final do terreno. Então esse é um programa inédito, que nós vamos chegar na propriedade e vamos pedir aonde está a estrada de roça sua, podemos fazer um trabalho sem custo nenhum. Então nós vamos colocar um equipamento, começa em uma linha e vai passando em todos os produtores. Quanto custa isso? Nada, não. Isso não vamos cobrar nada, porque isso é o mínimo que nós podemos fazer para ele chegar até o final da sua propriedade. Então é um programa inédito. Claro que também nós vamos ajudar muito esse setor, nós vamos terceirizar vários setores, como de estoque, terraplanagens, a silagem, recolher os dejetos de suínos, enfim. Então nós vamos fazer uma terceirização já logo no início do nosso mandato, por isso que é muito importante. Então nós temos um compromisso grande com a agricultura e nós queremos fazer isso porque na terceirização nós conseguimos dar um atendimento melhor. Porque tudo nós pensamos nas pessoas. Qual é o nosso objetivo? É cuidar do município, cuidar do nosso interior e cuidar das pessoas. Então nós precisamos fazer com que o agricultor tenha essa segurança, que a silagem vai ser feita na hora certa, vai ser subsidiado. Então nós vamos fazer com terceirização. E também nessa questão de retirada dos dejetos da propriedade, porque isso é uma preocupação muito grande. E, consequentemente, na terceirização, nós vamos ter um atendimento de melhor qualidade. Terão mais pessoas que podem trabalhar e a equipe de máquinas que hoje a prefeitura tem, ela vai cuidar somente das estradas municipais. Então, com isso, nós podemos fazer um atendimento melhor de acesso e, consequentemente, um serviço melhor subsidiando uma empresa terceirizada. Esse é o nosso foco principal, entre tantas ações que nós queremos fazer dentro da agricultura. Um secretário, que nós não temos compromisso nenhum, mas ter um secretário focado em não só cuidar desses serviços. Nós queremos um secretário junto, infraestrutura e agricultura, cuidando de todos os setores, buscando novas culturas. Porque nós estamos atravessando um período agora complicado com a cigarinha. Problema grave com o milho. Até talvez na silagem consiga chegar, mas mais para frente está difícil. Porém, nós queremos trazer outras empresas, parcerias, porque nós queremos ter outras culturas e outros trabalhos juntamente com os agricultores. Pode confiar, nós teremos grandes programas e grandes parcerias junto com o EPAGRE e outros, Sebrae, enfim. Nós queremos fazer um trabalho muito forte com o nosso agricultor. Muito bem, o nosso entrevistado é o candidato do MDB a prefeito por Arroio 30, Ildefonso Cividini, candidato na indústria, questão do emprego e renda. Como que o senhor pretende atrair empreendimentos novos para o município de Arroio 30, trazendo com isso essa maior possibilidade de colocação no mercado de trabalho para quem reside ali? Muito bem, é uma área que eu trabalho já há muitos anos, como eu já falei, e nós temos em Arroio 30, iniciamos no mandato que eu fui vice-prefeito, era o meu foco, eu implantei o programa do DEL, que é Desenvolvimento Econômico Local. Então eu fui o pai dessa criança, eu procurei fazer como vice-prefeito, eu trabalhei muito forte nessa área. E lá nós tínhamos já um terreno adquirido em outras administrações e foi onde nós damos início a um programa de incentivo a empresas. Porém, nós, na época, não conseguimos fazer a urbanização total daquela área. Então esse é um compromisso da nossa administração. Já algumas empresas estão lá, realmente é um orgulho para nós as empresas que já estão instaladas nesse terreno, mas nós vamos urbanizar aquele local, fazer com que o interessado em montar a sua indústria, a sua prestação de serviço, enfim,
terá um local digno, organizado, urbanizado. Esse é um compromisso nosso. E eu sempre fui muito defensor de novas empresas no município. Lá, a longa data, eu já assumi a associação comercial já em 91, então eu era muito novo ainda. Eu assumi a associação comercial, onde eu sempre procurei fazer missões, levar pessoas para São Paulo, para o litoral, para outros estados, fazer visitas técnicas, porque eu acredito que o Arroio 30 tem um potencial muito grande. E nós queremos, e estamos trabalhando muito dentro do DEL, com as câmaras técnicas também, sou um grande defensor. Nós precisamos de industrializar muitas matérias-primas que nós temos lá no município. É um exemplo que eu vou dar para vocês. Podemos industrializar o leite. Então vamos fazer umas receitas, uma forma de queijo diferente, algo que, um sabor especial, enfim. Então eu serei um parceiro com vocês. Nós podemos ter uma indústria de desidratados, tantos legumes, tantas frutas, tantas coisas temos lá. Tantas pessoas que têm ideia de investir, têm dinheiro, mas não tem algo que dê um norte para ele do que seria bom fazer lá em Arroio 30. E nós queremos também ajudar a fortificar as empresas que lá estão instaladas. Então, é um compromisso meu e nós queremos fazer isso. Porém, nós temos que nos preocupar com o material humano. Hoje, Arroio 30 precisa crescer. Arroio 30 precisa atrair pessoas para morar lá. Então, nós já estamos também dentro do DEL, dentro daquilo que eu já vim fazendo, e quero começar no primeiro dia de mandato, em janeiro. Eu quero começar um trabalho para ampliação de terrenos, para urbanizar o nosso município, crescer loteamentos ao redor da nossa cidade e, consequentemente, trazer mais pessoas para o nosso município, porque toda a nossa região aqui está com falta de mão de obra, né? Então nós precisamos fazer isso, nós precisamos crescer a cidade também. Nós precisamos atrair mais pessoas, segurar umas pessoas que estão trabalhando fora do Arroio 30, para que empresas se instalem, seja do ramo da indústria, seja dos serviços, seja, enfim, geral, mas nós queremos incentivar, porque essa é uma bandeira minha há muitos anos dentro da associação comercial, e nós vamos fazer isso, nós vamos fazer com que as pessoas invistam no nosso município de Arroio 30. Candidato Ildefonso, como é que o senhor pretende nomear, enfim, escolher a sua equipe de secretários, demais profissionais, cargos comissionados, para os diversos setores como educação, saúde pública, agricultura, infraestrutura? Como é que o senhor tem isso no pensamento? Como será? Muito bem, essa pergunta é muito boa pelo seguinte, a minha visão, quando começa as tratativas políticas, muitas vezes a amarração de partidos, de pessoas, começam então a ter, muitas vezes, compromisso com pessoas que depois, lá na frente, a gente não consegue colocar pessoas técnicas nos locais certos. A minha forma de administrar, a minha gestão, o meu sistema de gestão, e veio a culminar, a fechar a ideia com a minha equipe, com o meu vice-prefeito Tarcísio, no qual quero cumprimentar, os partidos, foi de nós trabalharmos com um plano de governo, ouvir as pessoas, ouvir a comunidade e passar essa fase da eleição. Chegar no final do dia 6 e vencermos as eleições. Aí nós temos um período de 60 dias onde nós vamos analisar pessoas técnicas em cada setor, seja na educação, seja na agricultura, seja, enfim, em qualquer setor, nós queremos ter pessoas que tenham conhecimento e não são meramente indicadas por partidos que aí depois talvez não conseguimos colocar em prática o nosso plano de governo. Então, independente da pessoa estar em um partido A, B, C, de uma outra coligação, nós não vamos olhar isso, porque no dia 6 temos a eleição. No dia 7, a questão partidos fica um pouco de lado. Aí acabou. Aí nós vamos focar em pessoas que estão realmente, que conhecem os setores, e aí nós vamos fazer a escolha do nosso secretariado, das pessoas que vão estar liderando e ajudando a governar. Então, esse foi um formato que eu consegui organizar, está dando muito certo. As pessoas que nós estamos conversando estão felizes, porque é isso que nós precisamos, um choque de gestão, e um choque de gestão se faz com pessoas preparadas. Muito bem, candidato Ildefonso Cividini. Agora eu gostaria que o senhor respondesse para o ouvinte, também para o internauta,
projetos que o senhor tem na área da saúde, para, logicamente, expandir aí a saúde básica, a média e alta complexidade. O que o senhor está prevendo para esse setor? Muito bem. Na área de saúde, eu tenho eu estou muito feliz com isso, porque o meu secretário, o meu vice-prefeito, aliás, o meu vice-prefeito, o Tarcísio, ele tem uma experiência vasta na questão ele foi 8 anos secretário da saúde e bem-estar social, enfim. Então, nós queremos dizer para todos os munícipes de Arroio 30 que nós vamos estar bem amparados. Por quê? Porque o meu vice-prefeito será o guarda-chuva de todas as secretarias. Ele vai estar atento a tudo o que acontece nas secretarias. Porque eu dizia há pouco que os secretários serão nomeados por tempo indeterminado, ou seja, eu quero que eles façam um bom trabalho, e eles não terão não vou prometer que eles vão ficar os 4 anos, mas eu quero que eles fiquem 4 anos fazendo um bom papel. Mas todos os secretários irão assumir um compromisso mediante uma ata daquilo que eles vão fazer baseado no plano de governo e aquilo que o munícipe precisa. Então, na educação não vai ser diferente. O vice-prefeito não vai ter nenhuma secretaria, não, mas ele vai ter o olho clínico. Então, eu vejo na área da saúde, nem tudo está errado em Arroio 30, não. Pelo contrário, nós temos muitas coisas boas, porém, nós precisamos humanizar um pouco mais. O que as pessoas estão me pedindo na campanha? Quando nós estamos com um problema com uma criança doente, ou eu estar doente, ou a gente procurar o posto de saúde, a gente quer um atendimento mais personalizado, uma atenção, uma alegria, porque nós já estamos com um problema. Então nós queremos fazer com que quando o munícipe chega, ele seja bem recepcionado e que ele se sinta bem lá, que todos os setores o atendam muito bem, porque quando a pessoa está debilitada, tem algum problema, ela precisa de um carinho, ela precisa de uma mão amiga. Então nós vamos montar um sistema diferente de uma recepcionista no posto de saúde, uma pessoa que acolhe. E depois nós temos tantos programas de melhorias, ampliação do número de medicamentos, nós podemos ampliar em torno de mais 100 medicamentos. Hoje nós temos umas condições, eu acredito que nós chegamos lá, nós vamos ter condições de fazer isso, porque nós vamos ter o foco nas pessoas. As pessoas estão pedindo algo tão pouco, mais atenção, observar algum remédio que talvez várias pessoas estão tomando, eles gostariam de retirar no posto, por um motivo ou por outro, porque alguém está talvez com uma doença, toma talvez 4, 5 remédios e precisa uma ajuda da prefeitura, enfim. Mas aí nós podemos entrar nessa área, nós temos também o convênio com o nosso hospital, nós queremos ser parceiros, todo mundo conhece o nosso hospital, que ele é particular, mas tem uma parceria boa com o poder público, então nós vamos ampliar, vamos manter cada vez mais médicos para atendimento. A gente já tem claro que qualquer emergência no hospital, 24 horas está lá o profissional para atender. Nós vamos também dar uma atenção, quando a gente fala de saúde, nós temos que lembrar daquela pessoa idosa, que ela não consegue mais participar daquele entretenimento junto com os idosos, nas festas. Então nós temos muitas pessoas acamadas, nós temos que dar uma atenção especial. Então, nessa área da saúde, nós vamos fazer um trabalho fantástico. Inclusive, nós temos, o nosso vice-prefeito tem um anteprojeto que ele criou lá atrás, num outro mandato, e talvez não foi bem recebida pelo prefeito da época. Nós vamos fazer, sim, esse é um compromisso, nós vamos construir uma piscina para os pacientes de hidroterapia, hidroginástica, para linkar a fisioterapia com a piscina. Então, é um pedido das nossas pessoas, principalmente das pessoas idosas. Então, esse é um compromisso que nós vamos fazer. Nós já acertamos com o vice-prefeito, isso nós vamos correr atrás. Hoje, Arroio 30 tem um local locado para a terceira idade, também para festas, enfim, que era um local que foi cedido, que era um antigo clube. Também era um projeto das outras administrações. Lá existe uma piscina, porém, nós só vamos investir neste local caso esse local venha a ser totalmente doado para a prefeitura.
Porque é uma loucura investir algo, 2, 3, 4 milhões, numa área que é locada somente 10 anos, e já passaram-se 3. Então temos que ter cuidado, o dinheiro público é dinheiro sério. Então nós vamos analisar, se esse imóvel virar 100% para a prefeitura, ok, podemos investir em uma estrutura que já está encaminhada. Caso não, nós iremos adquirir um terreno, iremos construir, ampliar o nosso posto de saúde para levar mais conforto e ter mais opções, ampliar os serviços na área de saúde. Candidato, o senhor falou agora há pouco sobre a mobilidade rural, né, com melhoria de estradas e tal. Na parte urbana, o que o senhor tem como projeto para melhorar também as condições de quem transita pela cidade, tanto a pé como de carro? Muito bem. Nós estamos sim preocupados, muitas vezes a gente sai na rua e não temos mais nem local para estacionar os carros na nossa pequena cidade, né? Pequena, grande Arroio 30. E também estamos estudando, iremos sentar, né, com a equipe de urbanismo, que iremos criar um sistema para melhorar o fluxo de mão única em algumas situações que nós podemos fazer na cidade, porque alguns bairros foram abertos e lá não tem muito espaço para estacionar carros nos dois lados da rua. Isso é normal nas cidades onde talvez não teve um estudo na época, né? Mas nós vamos contratar, sim, um engenheiro já nos primeiros meses da nossa administração, juntamente com uma comissão de trânsito, iremos analisar toda essa questão de estacionamento, de mão única, enfim, talvez abertura de novas ruas, para que nós tenhamos um fluxo melhor do trânsito. Quando falamos em caminhadas, né, podemos falar em calçadas, né? Os passeios públicos que a gente fala. Num programa lá atrás, nós fizemos no DEL, quando eu estava como vice-prefeito, a gente começou a melhoria nas calçadas, mas nem todos investiram nessa questão. Então, a prefeitura, depois com os estudos que iremos fazer juntamente com o nosso engenheiro e equipe, nós vamos fazer um estudo para que nós possamos fazer uma melhoria em todos os nossos passeios públicos do nosso município, iniciando nas ruas principais e indo para as ruas secundárias, enfim, de todo o município, e também iremos estudar a questão de dividir a nossa cidade em bairros, né? Por isso que nem tudo nós colocamos no nosso plano de governo, porque tem muitos estudos quando a gente fala em análise geral das políticas públicas, enfim, que a gente colocou no nosso plano, é ir em busca de ações e trabalhos que nós iremos fazer depois, porque promessa, o povo já está cansado, então nós temos que ter muito cuidado aquilo que nós colocamos num plano de trabalho. Mas nós vamos fazer um trabalho sim na questão de calçadas. A nossa cidade tem algumas ruas ainda que faltam pavimentação, são poucas, mas iremos fazer. Saneamento básico, poucas propriedades ainda, poucas casas ainda não têm o saneamento básico, iremos concluir, vamos deixar o Arroio 30 100% com saneamento básico. Um trabalho que começou lá atrás, temos que parabenizar os administradores de outras épocas, mas é uma questão assim que a gente tem um cuidado muito grande. E também na segurança pública, enfim, nós poderíamos entrar nessa questão que nós iremos fazer, sim, uma parceria público-privada também para monitoramento na cidade. Então, tudo que for urbanismo, florir a nossa cidade, segurança pública, acessibilidade, nós seremos, assim, bem criteriosos, iremos fazer um trabalho muito sério, porque Arroio 30 já é uma cidade boa a se morar, é uma cidade bonita, mas nós podemos fazer ainda mais. Estamos conversando com o candidato Ildefonso Cividini, é o entrevistado de hoje aqui dessa série de entrevistas da RBV Rádios, ele que é do MDB, candidato a prefeito por Arroio 30. Vamos agora falar de educação, candidato. Que proposta o senhor apresenta aí para o eleitorado Arroio Trintense nesse importante setor do município? Muito bem. Quando falamos em educação, lembramos das nossas professoras, né? Quem não lembra da nossa professora, a primeira professora, e volta um filme. E a gente sabe que eles são responsáveis para que a gente adquira conhecimento. Porque a educação a gente começa em casa, né? Então, nossos pais começam a nos ensinar. Porém, o conhecimento, tudo aquilo que a gente precisa ir lá para
para a sala de aula, nós temos que encontrar professores motivados, professores treinados, professores com a estrutura física em dia, para que eles se sintam muito bem. Então, nós teremos sim um carinho muito grande, porque de tudo que nós falamos até agora, de tudo que nós almejamos na vida, nós primeiro passamos para as salas de aula. Primeiro nós passamos para ter o conhecimento, para depois investir em toda a nossa vida, em tudo que a gente vai fazer. Então, um prefeito tem que ter esse foco muito bem claro. Embora muitas vezes na campanha, nós falando com as pessoas, você fala pouco em educação. Você fala pouco em educação porque o aluno, muitas vezes para o pai, quando o aluno tem um bom transporte escolar, quando ele tem um local para ir estudar, muitas vezes o pai não se preocupa muito, né? Mas a gente sempre toca nesse assunto que a gente quer fazer ainda mais. Então nós queremos ter um olhar especial, primeiro para os nossos mestres, os educadores, projetos, treinamentos, fazer com que as pessoas se sintam bem. O segundo ponto, claro, que é cuidar do nosso aluno, cuidar da nossa criança, ampará-la, seja desde a creche até que ela cursar até a oitava, nono ano, enfim, porque lá, a Arroio 30, nós temos então a municipal e a estadual. Aí depois os outros cursos temos que deslocar para outros municípios, né? Porém, nós, como Arroio 30, nós olhamos quem estuda na estadual, quem estuda no municipal, nós queremos ter uma interligação cada vez melhor e nós vamos realmente fazer um trabalho muito focado em treinamentos, em cursos profissionalizantes, cuidar das instalações que nós temos, melhorias em todos os estabelecimentos, dialogar com os professores, com os mestres, já nos primeiros meses. Porque eu sempre falo, e falo na campanha, quando nós termina o mandato agora, no dia 15 e 20 de dezembro, os ônibus, os veículos são estacionados. Nós temos que ter a preocupação que no começo do ano já nós temos alunos, nós temos que começar a voltar ao transporte escolar, então nós temos que ter um zelo desde os veículos, temos que cuidar ter uniformes, ter material escolar, enfim, nós estamos muito focados nisso e temos certeza que faremos uma ótima administração também na educação. Candidato, no setor do esporte, do lazer, quais as propostas que o senhor apresenta aí para a comunidade? Muito bem, esse é uma reivindicação, é um pedido das pessoas na questão do esporte. Arroio 30 já competiu mais. Então nós não estamos falando que nós não temos esporte lá, não temos cultura, não temos lazer. Temos sim. Porém, eu quero ser um prefeito, juntamente com toda a Câmara de Vereadores, eu quero que Arroio 30 volte a competir, independente do esporte. Eu quero ser um prefeito que estarei presente nessa área, porque nós somos considerados a capital da cultura italiana. Então, em tudo isso, entra o esporte, entra a cultura, entra o turismo, entra o lazer, eu quero ver o jovem feliz, eu estou chamando o jovem até para a política, eu estou chamando ele para dar sugestões, então a gente está tendo muitas sugestões. Depois que nós fizemos o nosso plano, que é esse pequeno documento que nós temos, que ele abrange todas as áreas, a gente ouviu muitas ideias, e eu estou muito feliz com aquilo que eu ouvi dos jovens e das pessoas independentes, porque o esporte inicia quando você tem os seus 4, 5 anos, até os 80, 85 anos. Eu fico feliz quando a terceira idade eu vejo eles jogando o vôlei adaptado, seja o esporte, seja o baralho, seja o dominó, a bote, enfim, tantas coisas. Então nós teremos uma administração muito voltada ao esporte, que isso é vida, isso é saúde. E quando falamos em apoiar, é apoiar até esporte que talvez a Arroio 30 nem investiu muito no passado. Mas nós queremos fazer basquete. Nós precisamos ter o basquete lá em Arroio 30, assim, por que não? E outros esportes, né, que não vamos nominar por falta de tempo aqui, mas eu quero ser um incentivador. Veículos exclusivos para o transporte dessas pessoas que muitas vezes a gente vê, não fomos competir por falta de alguns incentivos. Então nós queremos estar junto e também há reformas em quadras, em campos, em ginásio, enfim, dar condições para isso, material. Aí nós vamos investir também no material humano, precisar mais pessoas nós vamos colocar para trabalhar no esporte e também tudo o que nós precisamos de material
para que se pratica o esporte. Então é uma vontade minha. Eu quero no turismo fazer um trabalho muito bom, o qual eu já iniciei no programa DEL, onde nós queremos fazer com que o Arroio 30 ele já mudou, já virou a chave. Arroio 30 já está recebendo, teve finais de semana de ter 4, 5 ônibus de excursão de São Paulo, enfim, do Brasil inteiro. E isso é um trabalho que foi feito muito bem na Câmara Técnica do Turismo, e esse é um detalhe que eu vou trabalhar muito forte. E no esporte, na cultura, eu quero voltar a ter o nosso FICAT, o Festival da Canção. Eu quero voltar a ter a Olimpíada esportiva entre municípios, somente também fazer a Olimpíada do município. Enfim, nós temos assim grandes ideias e teremos um profissional focado realmente nessa questão de esporte, cultura, lazer e turismo. Candidato Ildefonso, o senhor falou agora há pouco sobre a indústria, né, o incentivo para a indústria, fomentar mais empregos, né, e para o comércio. Que planos o senhor tem também para prestar esse tipo de auxílio ou benefício para esse importante setor? Muito bem, no comércio, nós talvez nos últimos anos, eu vou falar que a Arroio 30 deu uma estagnada, talvez assim, adormeceu um pouco em investimentos, seja na indústria, seja no comércio. Talvez um pouco de desânimos, passamos por pandemia, enfim. Mas, então, a gente tem esse sentimento no município de Arroio 30 com essa questão. Porém, o comércio pode contar comigo, nós vamos juntamente com a Associação Comercial, com a CIAT, com os outros sindicatos, enfim, do município, nós vamos fazer um trabalho do Compre em Arroio 30, do Valorize Arroio 30. Nós vamos sentar junto com a Associação Comercial e eu quero nessa pasta deixar toda a autonomia, porque eu conheço que o potencial está dentro dessa associação comercial, industrial e empresarial geral. Eu tenho certeza que junto nós vamos conseguir fazer com que o comércio volte a sorrir, volte a investir mais e realmente acredite em Arroio 30. Aí nós vamos fazer grandes campanhas, serei um grande amigo, um grande parceiro para fazer com que Arroio 30 volte a ter o ânimo, a força, a garra para ter um comércio forte. Ele já é bom, mas nós precisamos tirar ele dessa estagnação e eu quero ajudar vocês a ver outros produtos que a Arroio 30 pode comercializar e que muitas vezes a gente não, estando só lá dentro, a gente não consegue enxergar. Então nós vamos lutar juntos e eu conto com todos vocês e pode contar com o Ildefonso. Como é que vai ser na sua administração a participação da comunidade? Vai ter voz e vez, candidato? Com certeza, essa foi a pergunta-chave. Nós iremos ter um conselho, nós vamos ter um conselho administrativo, o qual o conselho vai ser constituído com pessoas de toda a comunidade, de todas as áreas, e o conselho é que vai marcar a data com o prefeito, com os vereadores, com o secretário, para repassar as informações e aquilo que a comunidade precisa. Não é o prefeito que vai chamar o conselho, é o conselho que vai marcar a hora com o prefeito, com as lideranças, para fazer com que realmente a comunidade participe, porque esse é o nosso objetivo. Nós temos que fazer aquilo que a comunidade precisa. Muito bem, candidato, encerrado aí o seu tempo para responder as perguntas dessa entrevista. Nós queremos aqui agradecer em nome das rádios Videira, Rádio Vitória e também da Rádio V, integrantes do sistema RBV Rádios, o candidato Ildefonso Cividini, do MDB, candidato a prefeito por Arroio 30, pela participação aqui. E agora o senhor tem 2 minutos para fazer aí as suas considerações finais, candidato. Muito bem. Finalizando, a gente sabe que tem muitos detalhes, a gente gosta de falar daquilo que a gente realmente vai fazer. Mas eu quero dizer para você, munícipe de Arroio 30, você que está me ouvindo, eu quero dizer que nós vamos fazer uma administração com uma decisão firme, com postura, com conhecimento. Eu estou muito preparado, não estou rifando cargos nenhum. Aquilo que eu acabei de falar na minha entrevista, eu vou colocar pessoas técnicas, pessoas comprometidas, que vão fazer uma administração boa, forte, com muita humildade. Eu quero ouvir a todos, por isso que eu terei um conselho. Esse conselho vai representar você, munícipe. Esse conselho vai ouvir, porque vai ser ele que vai ouvir lá fora e vai levar para o prefeito. E nós teremos a humildade de ouvir esse conselho e administrar junto com você.
Arroio 30 merece um prefeito com postura, com uma forma de gestão firme, que Arroio 30 merece administradores, vereadores, secretários empenhados e dedicados para que o município volte a sorrir. O município não pode ficar na estagnação. O município tem que ter visão de futuro. E isso nós temos. Isso eu provei. Eu nasci em Arroio 30, todos os meus negócios estão lá, eu gero mais de 80 empregos e eu conheço Arroio 30. Eu sei o que Arroio 30 precisa. As pessoas precisam de tão pouco. Então, por isso, eu conto com vocês, conte com o Ildefonso, conte com o Tarcísio. No dia 6, vote 15. O voto, eu quero ver o voto na urna. Nós vamos vencer essa eleição e você não vai se arrepender, porque o Ildefonso e o Tarcísio vão fazer uma das melhores administrações já vista no município de Arroio 30. Muito bem, obrigado, candidato Ildefonso Cividini. Hoje aqui um dos nossos entrevistados, candidato a prefeito por Arroio 30. Nós lembramos que no dia 28 de setembro, próximo sábado, será a vez de entrevistarmos pela segunda vez os candidatos a prefeito do município de Videira. Eleições 2024, cobertura especial pela RBV Rádios. Municipais 2024. Cobertura especial das eleições é na RBV Rádios. É hora de exercer a sua cidadania e fazer a diferença. As propostas, os planos e ideias para transformar o seu município. Sua voz é importante. Sua escolha faz a diferença.